Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 30 de setembro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Recuperando o que foi perdido. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por escolher gastar esses momentos compartilhando e ao mesmo tempo entendendo um pouco daquilo que foi o nosso estudo. Aquela pitadinha de Bíblia que a gente tem todos os dias. E mais feliz fiquei eu ainda por ter escolhido estudar junto conosco aqui no canal Eu Estudo a Lição. Por favor, não deixe de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e ao mesmo tempo deixar o seu comentário, o seu like. Isso tudo vai nos ajudar a compreender que a mensagem que a gente está tentando transmitir está chegando até você. Muito obrigado pela companhia. Nessa semana nós estamos desdobrando o tema geral da lição da Escola Sabatina do trimestre, que é Educação e Redenção, tentando mostrar que ambas as coisas são exatamente iguais. A educação e a redenção, na perspectiva bíblica, são exatamente a mesma coisa. Nessa semana estamos tentando compreender como foi que o pecado entrou no nosso planeta e estamos olhando para Gênesis capítulo 1, 2 e 3 numa perspectiva diferenciada, numa perspectiva de um Deus que é triuno, um Deus que é criador, mas um Deus que se revelou ao ser humano, que criou uma grande sala de aula no Jardim do Éden e que tinha como principal objetivo fazer com que a humanidade compreendesse aquilo que ele havia criado e ao mesmo tempo o grande amor que ele tem por nós. Nós vimos também que o inimigo também tentou bancar o professor e veio até o Jardim do Éden para tentar fechar a escola de Deus. Aliás, a escola acabou sendo fechada, porque Adão e Eva acabaram por desobedecer à ordem de Deus, foram expulsos do Jardim do Éden, as consequências foram realmente terríveis. Deus tem que colocar um anjo agora na entrada do Jardim do Éden para poder guardar a entrada do jardim e o caminho que leva para a árvore da vida, para que o homem não continuasse comendo da árvore da vida e vivesse para sempre. O Jardim do Éden, portanto, a escola, a sala de aula preparada por Deus para aquele casal foi fechada. Imagine agora a tristeza do coração de Deus ao perceber isso. Adão e Eva choraram como nós não somos capazes de chorar pelos nossos entes queridos quando eles falecem diante da tão imensa perda que eles sofreram. Quando Adão viu a primeira folha cair de uma árvore, coisa que não havia acontecido antes, porque isso representava agora a morte que tinha entrado dentro do contexto do nosso planeta, ele chorou de forma intensa, porque compreendeu que a morte agora havia passado para toda a criação. Quando finalmente Deus vai fazer roupas feitas de peles de cordeiro para eles, um cordeiro teve que ser sacrificado, e quando Adão, com as próprias mãos, teve que tirar a vida de um cordeiro, representando aquilo que Cristo teria que fazer por eles, ele compreendeu quão grande seria o preço a ser pago pelo seu próprio pecado. E eles choraram amargamente por isso tudo. Compreenderam aquilo que representava a atitude deles. Compreenderam que o livre-arbítrio é uma grande bênção, mas ao mesmo tempo ela exige de nós grande responsabilidade. A partir desse momento agora, temos um outro problema que se levanta diante da humanidade. O Senhor Deus, mais do que nunca, agora tinha coisas a poder ensinar. Dentro daquilo que foi o currículo estabelecido por Deus para a escola do Éden, com certeza não estava nenhuma aula sobre redenção, salvação, sobre como vencer o pecado, santificação. Nada disso estava no currículo inicial. Mas agora, com a queda do ser humano e o desejo de Deus de poder salvar a humanidade, havia a necessidade de se colocar diante do ser humano essa nova gama de informações, esse novo currículo escolar. Mas como isso tudo seria feito se a escola do Éden havia sido fechada, se agora, por causa do pecado,
o ser humano já não tinha mais a possibilidade de entrar diretamente na presença do Supremo Professor, de Deus, da Trindade Divina, e poder ouvir diretamente dele, face a face, como acontecia no Jardim do Éden, aquilo que Deus tinha a dizer, porque agora a glória de Deus seria como um fogo consumidor, que destruiria completamente o ser humano. Como agora Deus faria isso? A partir desse momento, o Senhor Deus estabelece uma nova escola, a escola do lar. Dentro do lar, agora, o Senhor Deus faria com que as mensagens chegassem até o patriarca da família, para que ele agora tivesse a possibilidade de poder compartilhar essa mesma mensagem com a família, com os filhos, com o cônjuge e assim por diante. O Senhor Deus agora começou a escolher homens e mulheres que receberam revelações da parte de Deus. Revelações sobre o quê? Sobre o plano da salvação, sobre como agora o ser humano teria a possibilidade de poder alcançar a salvação e a vida eterna e voltar para a escola do Éden. Porque a escola do Éden voltará a ser aberta para nós. Mas até chegarmos nesse momento, há um processo que tem que ser vivido pela humanidade. Processo esse que passa pela vinda de Cristo Jesus como um de nós, pelo seu sofrimento, morte, e com isso ele paga o preço exigido pelo pecado e pode resgatar a humanidade. Mais uma vez o livre-arbítrio está mais do que nunca salientado, porque continuamos sendo livres para poder escolher agora essa outra opção que Deus nos dá, e a opção da velha serpente, da velha cobra chamada Diabo e Satanás. Nós podemos ainda ficar na rebelião. Você precisa compreender que Deus não é a única escolha. Existe outra. É ruim pra caramba, mas existe outra. Vai te levar para destruição e morte eterna, mas existe outra. Agora Deus vai trabalhar através do Espírito Santo para poder mostrar que o livre-arbítrio foi o único elemento que permaneceu depois do pecado. Depois do pecado, o ser humano passa por uma mudança de DNA fantástica. O ser humano que não envelhecia, o ser humano que era perfeito, que não tinha tendência, inclinação para o mal, ele agora muda completamente, ele já nasce com tendência para o mal. Nas palavras de Davi, em pecado me concebeu minha mãe, em pecado fui gerado. Desde muito cedo o pecado aflora dentro de nós, está no nosso DNA, porque escolhemos a rebelião. Entretanto, ela não é a única hipótese, existe outra. Deus vai deixar isso bem claro. E para que essa mensagem chegue até nós, ele começa agora, através do Espírito Santo, a escolher homens, mulheres, revelar-se a eles, para que eles trouxessem agora o recado de Deus para nós. E hoje, esse recado de Deus está, de uma maneira muito bonita, preservado na sua palavra, a Bíblia. É através dela, da Bíblia Sagrada, que nós temos a possibilidade de descobrir qual é o propósito de Deus. Portanto, o processo de ensino, mais do que nunca, de ensino da parte de Deus, ele continua em vigor, continua acontecendo. Mas, à semelhança de Adão e Eva, nós continuamos sendo livres. Livres até para escolher participar das aulas ou matarmos a aula. Deixarmos de lado o conteúdo dado por Deus. E continuar vivendo como a rebelião vive, sem qualquer tipo de comprometimento com a palavra de Deus ou com as símbolos do Senhor. E obviamente que esse caminho é um caminho que vai levar só para destruição e morte eterna. Vamos orar hoje para que Deus nos ajude a podermos gastar tempo com a revelação de Deus, para que tenhamos a possibilidade de ser edificados através dela. Ore comigo. Pai do céu, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque através dela o Senhor continua nos ensinando, nos instruindo. Ajuda-nos a viver os princípios dessa mesma palavra, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?